assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma família normal, dessas que você vê na praia no verão. Pai, mãe, filha adolescente e um filho mais novo que adora se divertir. É férias, sol, mar, aquele clima de vamos relaxar e esquecer dos problemas. O pai é o típico sujeito que gosta de fazer piada e tentar animar todo mundo, mas que às vezes não percebe quando está exagerando. A mãe é mais pé no chão, tenta manter as coisas sob controle, mas também sabe se divertir. A filha, como toda adolescente, já está naquela fase de querer ficar no celular o tempo todo, tirando foto, postando nas redes sociais, meio afastada do papo de família. E o filho caçula é pura energia, parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. Até aí tudo certo, né? Só que durante um passeio de pedalinho acontece algo bem fora do normal. Um fenômeno estranho no mar. O céu fica meio diferente, umas ondas esquisitas aparecem e de repente um clarão engole todo mundo. Eles caem na água e quando conseguem voltar à superfície, as coisas estão, digamos, diferentes. E não é só diferente tipo a maré subiu ou mudou a cor do céu, é diferente de verdade. As pessoas, os prédios, tudo parece mais moderno, mais tecnológico, como se tivessem dado um salto no tempo. Eles não demoram para perceber que, de alguma forma maluca, viajaram décadas para o futuro. E o pior, enquanto o tempo passou para todo mundo, para eles só se passaram alguns minutos. Ou seja, aquela adolescente que estava reclamando da vida, agora vê que no futuro ela é uma mulher adulta. E o moleque pequeno já virou um homem feito. É um choque enorme. Imagina encontrar uma versão mais velha da sua família e ainda ter que lidar com isso. Mas não é só a surpresa que pega eles. O problema real é que por causa dessa viagem no tempo, a família acaba se desencontrando e precisa dar um jeito de voltar ao presente antes que seja tarde demais. Só que ninguém sabe exatamente como fazer isso. O futuro é cheio de coisas novas, carros que dirigem sozinhos, aparelhos estranhos, moda completamente diferente, e eles têm que aprender a lidar com tudo isso correndo. A graça do filme é ver como cada um reage a essa loucura. O pai, por exemplo, tenta bancar o animador, mas fica completamente perdido com a tecnologia. A mãe tenta manter a calma e encontrar soluções práticas, mas também leva uns sustos com as mudanças. A filha fica curiosa para saber como vai ser a vida dela dali para frente, mas também entra em pânico quando descobre certas coisas. E o filho caçula é pura energia, parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. No meio dessa confusão, eles encontram personagens novos no futuro que vão ajudando ou atrapalhando a missão de voltar para casa. Tem gente engraçada, gente estranha e até uns momentos emocionantes que fazem todo mundo repensar o que é realmente importante na vida. E claro, não é só diversão, também rola tensão, porque eles percebem que se não voltarem rápido, podem ficar presos no futuro para sempre. E aí começa a corrida contra o tempo, literalmente. Eles precisam juntar pistas, entender o que aconteceu naquele fenômeno no mar e tentar recriar as condições para viajar de volta. A cada tentativa surge um novo problema. Às vezes é algo tecnológico que eles não entendem, às vezes é gente do futuro que não confia neles, e às vezes é simplesmente o caos de uma família tentando trabalhar em equipe sem se matar no processo. E no meio disso tudo, eles acabam redescobrindo o quanto precisam uns dos outros, porque quando o tempo mexe com a sua vida desse jeito, dá para perceber rápido o que é realmente importante na vida. Tudo começa com aquele clima típico de férias. Sol forte, mar azul, crianças brincando na areia e vendedores passando com milho, picolé e guarda-sol. A família está animada, ou pelo menos tentando estar. O pai, sempre com aquele jeito brincalhão, já acordou cantando e inventando piada ruim para acordar todo mundo. A mãe, meio sonolenta, organiza as coisas para a saída, passando protetor solar nas crianças como se fosse um ritual obrigatório antes de qualquer aventura. A filha adolescente, como era de se esperar, está mais preocupada com a internet do que com o mar. Ela passa o tempo todo tirando selfie, tirando filtro e reclamando que o sinal está fraco. O filho mais novo, por outro lado, está num nível de energia que parece que ele acordou tomando café puro. Corre de um lado para o outro, quase se jogando na água antes da hora.
Depois de arrumarem tudo, cooler, toalha, guarda-sol, boias e uns lanches, eles decidem dar uma volta de pedalinho. E não é qualquer pedalinho, é aquele colorido em formato de sanso gigante que já está meio gasto pelo tempo, mas continua firme e forte. O pai acha que é uma ideia genial e que vai ser o passeio do século. A mãe, com o pé atrás, lembra que eles não são muito bons em coordenação, mas acaba entrando na onda. Lá vão eles, remando pelo mar calmo, rindo, brigando pelo ritmo do pedal, a filha tentando filmar um vogue e o filho quase caindo na água de tanto se inclinar para ver os peixinhos. Até aí, tudo tranquilo. Até que o clima muda. Primeiro, o vento começa a ficar diferente, mais forte e gelado, como se tivesse vindo de outro lugar. O céu, que estava limpo e ensolarado, começa a ganhar umas nuvens pesadas e meio esverdeadas. A mãe estranha. Isso não estava na previsão do tempo. O pai tenta disfarçar, dizendo que deve ser só uma nuvem passageira, mas o barulho que começa a vir do horizonte não ajuda muito a acalmar. De repente, o mar começa a brilhar de um jeito esquisito, como se a luz do sol tivesse sendo refletida por algo invisível. É então que aparece uma onda diferente. Não alta como as de tempestade, mas estranha, com formato meio circular, girando ao redor deles. Parece que o pedalinho entrou no meio de um redemoinho de luz. O filho grita, achando que é a coisa mais divertida do mundo. A filha, claro, filma tudo. A mãe segura o pedalinho com força e o pai tenta pedalar para fora, mas já é tarde. Um clarão enorme envolve todo mundo, tão forte que é impossível abrir os olhos. O som do mar desaparece e por alguns segundos só existe um silêncio total, como se eles tivessem sido engolidos por uma bolha. Quando o clarão some, o mar parece diferente. A cor está mais limpa, quase transparente, mas a praia ao longe não é mais a mesma. No lugar dos quiosques velhos e barracas de sempre, existem construções modernas, coloridas e até uns veículos voando baixo perto da areia. Eles ainda estão tentando entender quando um detalhe deixa claro. Pessoas estranhas, com roupas futuristas, passam olhando para eles como se fossem figurantes de um filme antigo. É aí que a ficha começa a cair. Alguma coisa muito errada aconteceu. Só que o choque maior vem alguns minutos depois, quando encontram informações mostrando que o ano agora é décadas à frente do que eles conheciam. Para o mundo, o tempo passou. Para eles, só foi um passeio de pedalinho. Depois do choque inicial no pedalinho, eles decidem ir até a praia para tentar entender onde, ou melhor, quando estão. Assim que chegam, a sensação é a mesma de entrar num parque de diversões gigante, só que com tudo funcionando por conta própria. As barracas que antes vendiam coco e pastel foram substituídas por máquinas automáticas que preparam comida na hora. Não tem mais ambulantes. Agora existem drones entregando lanches direto na mão das pessoas. E os banhistas usam roupas tecnológicas que mudam de cor sozinhas. O pai fica maravilhado, olhando tudo como se fosse uma criança num shopping de brinquedos. A mãe mantém a postura séria, tentando puxar alguém para perguntar o que está acontecendo, mas ninguém parece muito disposto a dar atenção. A filha já está com o celular na mão, tentando postar nas redes, mas percebe que, surpresa, o aparelho não conecta em nada. O sistema de internet agora é outro, e o celular dela é praticamente um pedaço de vidro inútil. E isso já deixa a garota em pânico. O filho pequeno, por outro lado, achou o máximo. Ele corre para ver um grupo de adolescentes usando um skate que levita a uns 20 centímetros do chão. Quase consegue subir num, mas a mãe puxa pelo braço antes que ele saia voando pela praia. Eles então descobrem a primeira grande bomba. No futuro, eles não são desconhecidos. Um sistema de reconhecimento facial instantâneo detecta que aquelas 4 pessoas bizarro vestidas apareceram de repente na praia. Uma mensagem num painel digital gigante exibe o aviso: identidade não registrada, caso de anomalia temporal. Isso atrai curiosos, e eles já começam a sentir que vão ter problemas. É aí que encontram o primeiro aliado, um rapaz do futuro chamado Max, que parece meio rebelde e gosta de quebrar regras.
Ele explica rapidamente que aquele fenômeno no mar já aconteceu outras vezes e que alguns poucos foram sugados para o futuro, mas quase ninguém conseguiu voltar. Isso deixa a família meio desesperada, mas também dá esperança, porque pelo menos existe uma chance. Max leva eles para longe dos olhares curiosos e apresenta um pouco do mundo novo. Prédios sustentáveis, carros que voam em faixas aéreas, hologramas em vez de televisões e até assistentes virtuais com corpo físico, que parecem pessoas de verdade. É impressionante, mas também confuso. O pai tenta interagir com uma dessas assistentes e acaba ativando sem querer um alarme de emergência que faz aparecer 2 robôs de segurança. Eles fogem dali correndo, enquanto a filha continua filmando tudo, dizendo que se conseguirem voltar, vai postar o vlog mais épico da história da internet. A mãe, já irritada, lembra que talvez eles nunca mais vejam a internet, se não focarem em achar um jeito de retornar. Imagina uma família normal, dessas que você vê na praia no verão. Pai, mãe, filha adolescente e um filho mais novo que adora se divertir. É férias, sol, mar, aquele clima de vamos relaxar e esquecer dos problemas. O pai é o típico sujeito que gosta de fazer piada e tentar animar todo mundo, mas que às vezes não percebe quando está exagerando. A mãe é mais pé no chão, tenta manter as coisas sob controle, mas também sabe se divertir. A filha, como toda adolescente, já está naquela fase de querer ficar no celular o tempo todo, tirando foto, postando nas redes sociais, meio afastada do papo de família. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. Até aí tudo certo, né? Só que durante um passeio de pedalinho acontece algo bem fora do normal. Um fenômeno estranho no mar. O céu fica meio diferente, umas ondas esquisitas aparecem e de repente um clarão engole todo mundo. Eles caem na água e quando conseguem voltar à superfície, as coisas estão, digamos, diferentes. E não é só diferente tipo a maré subiu ou mudou a cor do céu, é diferente de verdade. As pessoas, os prédios, tudo parece mais moderno, mais tecnológico, como se tivessem dado um salto no tempo. Eles não demoram para perceber que, de alguma forma maluca, viajaram décadas para o futuro. E o pior, enquanto o tempo passou para todo mundo, para eles só se passaram alguns minutos. Ou seja, aquela adolescente que estava reclamando da vida, agora vê que no futuro ela é uma mulher adulta. E o moleque pequeno já virou um homem feito. É um choque enorme. Imagina encontrar uma versão mais velha da sua família e ainda ter que lidar com isso. Mas não é só a surpresa que pega eles. O problema real é que por causa dessa viagem no tempo, a família acaba se desencontrando e precisa dar um jeito de voltar ao presente antes que seja tarde demais. Só que ninguém sabe exatamente como fazer isso. O futuro é cheio de coisas novas, carros que dirigem sozinhos, aparelhos estranhos, moda completamente diferente, e eles têm que aprender a lidar com tudo isso correndo. A graça do filme é ver como cada um reage a essa loucura. O pai, por exemplo, tenta bancar o animador, mas fica completamente perdido com a tecnologia. A mãe tenta manter a calma e encontrar soluções práticas, mas também leva uns sustos com as mudanças. A filha fica curiosa para saber como vai ser a vida dela dali para frente, mas também entra em pânico quando descobre certas coisas. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. No meio dessa confusão, eles encontram personagens novos no futuro que vão ajudando ou atrapalhando a missão de voltar para casa. Tem gente engraçada, gente estranha e até uns momentos emocionantes que fazem todo mundo repensar o que é realmente importante na vida. E claro, não é só diversão, também rola tensão, porque eles percebem que se não voltarem rápido, podem ficar presos no futuro para sempre. E aí começa a corrida contra o tempo, literalmente. Eles precisam juntar pistas, entender o que aconteceu naquele fenômeno no mar e tentar recriar as condições para viajar de volta. A cada tentativa surge um novo problema. Às vezes é algo tecnológico que eles não entendem, às vezes é gente do futuro que não confia neles, e às vezes é simplesmente o caos de uma família tentando trabalhar em equipe sem se matar no processo. E no meio disso tudo, eles acabam redescobrindo o quanto precisam uns dos outros, porque quando o tempo mexe com a sua vida desse jeito, dá para perceber rápido o que é realmente importante na vida. Tudo começa com aquele clima típico de férias.
Sol forte, mar azul, crianças brincando na areia e vendedores passando com milho, picolé e guarda-sol. A família está animada, ou pelo menos tentando estar. O pai, sempre com aquele jeito brincalhão, já acordou cantando e inventando piada ruim para acordar todo mundo. A mãe, meio sonolenta, organiza as coisas para a saída, passando o protetor solar nas crianças como se fosse um ritual obrigatório antes de qualquer aventura. A filha adolescente, como era de se esperar, está mais preocupada com a internet do que com o mar. Ela passa o tempo todo tirando selfie, tirando filtro e reclamando que o sinal está fraco. O filho mais novo, por outro lado, está num nível de energia que parece que ele acordou tomando café puro. Corre de um lado para o outro, quase se jogando na água antes da hora. Depois de arrumarem tudo, cooler, toalha, guarda-sol, boias e uns lanches, eles decidem dar uma volta de pedalinho. E não é qualquer pedalinho, é aquele colorido em formato de sanso gigante que já está meio gasto pelo tempo, mas continua firme e forte. O pai acha que é uma ideia genial e que vai ser o passeio do século. A mãe, com o pé atrás, lembra que eles não são muito bons em coordenação, mas acaba entrando na onda. Lá vão eles, remando pelo mar calmo, rindo, brigando pelo ritmo do pedal, a filha tentando filmar um vogue e o filho quase caindo na água de tanto se inclinar para ver os peixinhos. Até aí, tudo tranquilo. Até que o clima muda. Primeiro, o vento começa a ficar diferente, mais forte e gelado, como se tivesse vindo de outro lugar. O céu, que estava limpo e ensolarado, começa a ganhar umas nuvens pesadas e meio esverdeadas. A mãe estranha. Isso não estava na previsão do tempo. O pai tenta disfarçar, dizendo que deve ser só uma nuvem passageira, mas o barulho que começa a vir do horizonte não ajuda muito a acalmar. De repente, o mar começa a brilhar de um jeito esquisito, como se a luz do sol tivesse sido refletida por algo invisível. É então que aparece uma onda diferente, não alta como as de tempestade, mas estranha, com formato meio circular, girando ao redor deles. Parece que o pedalinho entrou no meio de um redemoinho de luz. O filho grita, achando que é a coisa mais divertida do mundo. A filha, claro, filma tudo. A mãe segura o pedalinho com força e o pai tenta pedalar para fora, mas já é tarde. Um clarão enorme envolve todo mundo, tão forte que é impossível abrir os olhos. O som do mar desaparece e por alguns segundos só existe um silêncio total, como se eles tivessem sido engolidos por uma bolha. Quando o clarão some, o mar parece diferente. A cor está mais limpa, quase transparente. Mas a praia ao longe não é mais a mesma. No lugar dos quiosques velhos e barracas de sempre, existem construções modernas, coloridas e até uns veículos voando baixo perto da areia. Eles ainda estão tentando entender quando um detalhe deixa claro. Pessoas estranhas, com roupas futuristas, passam olhando para eles como se fossem figurantes de um filme antigo. É aí que a ficha começa a cair. Alguma coisa muito errada aconteceu. Só que o choque maior vem alguns minutos depois, quando encontram informações mostrando que o ano agora é décadas à frente do que eles conheciam. Para o mundo, o tempo passou. Para eles, só foi um passeio de pedalinho. Depois do choque inicial no pedalinho, eles decidem ir até a praia para tentar entender onde, ou melhor, quando estão. Assim que chegam, a sensação é a mesma de entrar num parque de diversões gigante, só que com tudo funcionando por conta própria. As barracas que antes vendiam coco e pastel foram substituídas por máquinas automáticas que preparam comida na hora. Não tem mais ambulantes. Agora existem drones entregando lanches direto na mão das pessoas. E os banhistas usam roupas tecnológicas que mudam de cor sozinhas. O pai fica maravilhado, olhando tudo como se fosse uma criança num shopping de brinquedos. A mãe mantém a postura séria, tentando puxar alguém para perguntar o que está acontecendo, mas ninguém parece muito disposto a dar atenção. A filha já está com o celular na mão, tentando postar nas redes, mas percebe que, surpresa, o aparelho não conecta em nada. O sistema de internet agora é outro, e o celular dela é praticamente um pedaço de vidro inútil. E isso já deixa a garota em pânico.
O filho pequeno, por outro lado, achou o máximo. Ele corre para ver um grupo de adolescentes usando um skate que levita a uns 20 centímetros do chão. Quase consegue subir num, mas a mãe puxa pelo braço antes que ele saia voando pela praia. Eles então descobrem a primeira grande bomba. No futuro, eles não são desconhecidos. Um sistema de reconhecimento facial instantâneo detecta que aquelas 4 pessoas bizarro vestidas apareceram de repente na praia. Uma mensagem num painel digital gigante exibe o aviso: identidade não registrada, caso de anomalia temporal. Isso atrai curiosos, e eles já começam a sentir que vão ter problemas. É aí que encontram o primeiro aliado, um rapaz do futuro chamado Max, que parece meio rebelde e gosta de quebrar regras. Ele explica rapidamente que aquele fenômeno no mar já aconteceu outras vezes e que alguns poucos foram sugados para o futuro, mas quase ninguém conseguiu voltar. Isso deixa a família meio desesperada, mas também dá esperança, porque pelo menos existe uma chance. Max leva eles para longe dos olhares curiosos e apresenta um pouco do mundo novo. Prédios sustentáveis, carros que voam em faixas aéreas, hologramas em vez de televisões e até assistentes virtuais com corpo físico, que parecem pessoas de verdade. É impressionante, mas também confuso. O pai tenta interagir com uma dessas assistentes e acaba ativando sem querer um alarme de emergência que faz aparecer 2 robôs de segurança. Eles fogem dali correndo, enquanto a filha continua filmando tudo, dizendo que se conseguirem voltar, vai postar o vlog mais épico da história da internet. A mãe, já irritada, lembra que talvez eles nunca mais vejam a internet, se não focarem em achar um jeito de retornar. Imagina uma família normal, dessas que você vê na praia no verão. Pai, mãe, filha adolescente e um filho mais novo que adora se divertir. É férias, sol, mar, aquele clima de vamos relaxar e esquecer dos problemas. O pai é o típico sujeito que gosta de fazer piada e tentar animar todo mundo, mas que às vezes não percebe quando está exagerando. A mãe é mais pé no chão, tenta manter as coisas sob controle, mas também sabe se divertir. A filha, como toda adolescente, já está naquela fase de querer ficar no celular o tempo todo, tirando foto, postando nas redes sociais, meio afastada do papo de família. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. Até aí tudo certo, né? Só que durante um passeio de pedalinho acontece algo bem fora do normal. Um fenômeno estranho no mar. O céu fica meio diferente, umas ondas esquisitas aparecem e de repente um clarão engole todo mundo. Eles caem na água e quando conseguem voltar à superfície, as coisas estão, digamos, diferentes. E não é só diferente tipo a maré subiu ou mudou a cor do céu. É diferente de verdade. As pessoas, os prédios, tudo parece mais moderno, mais tecnológico, como se tivessem dado um salto no tempo. Eles não demoram para perceber que, de alguma forma maluca, viajaram décadas para o futuro. E o pior, enquanto o tempo passou para todo mundo, para eles só se passaram alguns minutos. Ou seja, aquela adolescente que estava reclamando da vida, agora vê que no futuro ela é uma mulher adulta. E o moleque pequeno já virou um homem feito. É um choque enorme. Imagina encontrar uma versão mais velha da sua família e ainda ter que lidar com isso. Mas não é só a surpresa que pega eles. O problema real é que por causa dessa viagem no tempo, a família acaba se desencontrando e precisa dar um jeito de voltar ao presente antes que seja tarde demais. Só que ninguém sabe exatamente como fazer isso. O futuro é cheio de coisas novas, carros que dirigem sozinhos, aparelhos estranhos, moda completamente diferente, e eles têm que aprender a lidar com tudo isso correndo. A graça do filme é ver como cada um reage a essa loucura. O pai, por exemplo, tenta bancar o animador, mas fica completamente perdido com a tecnologia. A mãe tenta manter a calma e encontrar soluções práticas, mas também leva uns sustos com as mudanças. A filha fica curiosa para saber como vai ser a vida dela dali para frente, mas também entra em pânico quando descobre certas coisas. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. No meio dessa confusão, eles encontram personagens novos no futuro que vão ajudando ou atrapalhando a missão de voltar para casa. Tem gente engraçada, gente estranha e até uns momentos emocionantes que fazem todo mundo repensar o que é realmente importante na vida. E claro, não é só diversão, também rola tensão,
porque eles percebem que se não voltarem rápido, podem ficar presos no futuro para sempre. E aí começa a corrida contra o tempo, literalmente. Eles precisam juntar pistas, entender o que aconteceu naquele fenômeno no mar e tentar recriar as condições para viajar de volta. A cada tentativa surge um novo problema. Às vezes é algo tecnológico que eles não entendem, às vezes é gente do futuro que não confia neles, e às vezes é simplesmente o caos de uma família tentando trabalhar em equipe sem se matar no processo. E no meio disso tudo, eles acabam redescobrindo o quanto precisam uns dos outros, porque quando o tempo mexe com a sua vida desse jeito, dá para perceber rápido o que é realmente importante na vida. Tudo começa com aquele clima típico de férias. Sol forte, mar azul, crianças brincando na areia e vendedores passando com milho, picolé e guarda-sol. A família está animada, ou pelo menos tentando estar. O pai, sempre com aquele jeito brincalhão, já acordou cantando e inventando piada ruim para acordar todo mundo. A mãe, meio sonolenta, organiza as coisas para a saída, passando protetor solar nas crianças como se fosse um ritual obrigatório antes de qualquer aventura. A filha adolescente, como era de se esperar, está mais preocupada com a internet do que com o mar. Ela passa o tempo todo tirando selfie, tirando filtro e reclamando que o sinal está fraco. O filho mais novo, por outro lado, está num nível de energia que parece que ele acordou tomando café puro. Corre de um lado para o outro, quase se jogando na água antes da hora. Depois de arrumarem tudo, cooler, toalha, guarda-sol, boias e uns lanches, eles decidem dar uma volta de pedalinho. E não é qualquer pedalinho, é aquele colorido em formato de sanso gigante que já está meio gasto pelo tempo, mas continua firme e forte. O pai acha que é uma ideia genial e que vai ser o passeio do século. A mãe, com o pé atrás, lembra que eles não são muito bons em coordenação, mas acaba entrando na onda. Lá vão eles, remando pelo mar calmo, rindo, brigando pelo ritmo do pedal, a filha tentando filmar um vogue e o filho quase caindo na água de tanto se inclinar para ver os peixinhos. Até aí, tudo tranquilo. Até que o clima muda. Primeiro, o vento começa a ficar diferente, mais forte e gelado, como se tivesse vindo de outro lugar. O céu, que estava limpo e ensolarado, começa a ganhar umas nuvens pesadas e meio esverdeadas. A mãe estranha. Isso não estava na previsão do tempo. O pai tenta disfarçar, dizendo que deve ser só uma nuvem passageira, mas o barulho que começa a vir do horizonte não ajuda muito a acalmar. De repente, o mar começa a brilhar de um jeito esquisito, como se a luz do sol tivesse sido refletida por algo invisível. É então que aparece uma onda diferente. Não alta como as de tempestade, mas estranha, com formato meio circular, girando ao redor deles. Parece que o pedalinho entrou no meio de um redemoinho de luz. O filho grita, achando que é a coisa mais divertida do mundo. A filha, claro, filma tudo. A mãe segura o pedalinho com força e o pai tenta pedalar para fora, mas já é tarde. Um clarão enorme envolve todo mundo, tão forte que é impossível abrir os olhos. O som do mar desaparece e por alguns segundos só existe um silêncio total, como se eles tivessem sido engolidos por uma bolha. Quando o clarão some, o mar parece diferente. A cor está mais limpa, quase transparente. Mas a praia ao longe não é mais a mesma. No lugar dos quiosques velhos e barracas de sempre, existem construções modernas, coloridas e até uns veículos voando baixo perto da areia. Eles ainda estão tentando entender quando um detalhe deixa claro. Pessoas estranhas, com roupas futuristas, passam olhando para eles como se fossem figurantes de um filme antigo. É aí que a ficha começa a cair. Alguma coisa muito errada aconteceu. Só que o choque maior vem alguns minutos depois, quando encontram informações mostrando que o ano agora é décadas à frente do que eles conheciam. Para o mundo, o tempo passou. Para eles, só foi um passeio de pedalinho. Depois do choque inicial no pedalinho, eles decidem ir até a praia para tentar entender onde, ou melhor, quando estão. Assim que chegam, a sensação é a mesma de entrar num parque de diversões gigante, só que com tudo funcionando por conta própria. As barracas que antes vendiam coco e pastel foram substituídas por máquinas automáticas que preparam comida na hora.
Não tem mais ambulantes. Agora existem drones entregando lanches direto na mão das pessoas. E os banhistas usam roupas tecnológicas que mudam de cor sozinhas. O pai fica maravilhado, olhando tudo como se fosse uma criança num shopping de brinquedos. A mãe mantém a postura séria, tentando puxar alguém para perguntar o que está acontecendo, mas ninguém parece muito disposto a dar atenção. A filha já está com o celular na mão, tentando postar nas redes, mas percebe que, surpresa, o aparelho não conecta em nada. O sistema de internet agora é outro, e o celular dela é praticamente um pedaço de vidro inútil. E isso já deixa a garota em pânico. O filho pequeno, por outro lado, achou o máximo. Ele corre para ver um grupo de adolescentes usando um skate que levita a uns 20 centímetros do chão. Quase consegue subir num, mas a mãe puxa pelo braço antes que ele saia voando pela praia. Eles então descobrem a primeira grande bomba. No futuro, eles não são desconhecidos. Um sistema de reconhecimento facial instantâneo detecta que aquelas 4 pessoas bizarro vestidas apareceram de repente na praia. Uma mensagem num painel digital gigante exibe o aviso: identidade não registrada, caso de anomalia temporal. Isso atrai curiosos, e eles já começam a sentir que vão ter problemas. É aí que encontram o primeiro aliado, um rapaz do futuro chamado Max, que parece meio rebelde e gosta de quebrar regras. Ele explica rapidamente que aquele fenômeno no mar já aconteceu outras vezes e que alguns poucos foram sugados para o futuro, mas quase ninguém conseguiu voltar. Isso deixa a família meio desesperada, mas também dá esperança, porque pelo menos existe uma chance. Max leva eles para longe dos olhares curiosos e apresenta um pouco do mundo novo. Prédios sustentáveis, carros que voam em faixas aéreas, hologramas em vez de televisões e até assistentes virtuais com corpo físico, que parecem pessoas de verdade. É impressionante, mas também confuso. O pai tenta interagir com uma dessas assistentes e acaba ativando sem querer um alarme de emergência que faz aparecer 2 robôs de segurança. Eles fogem dali correndo, enquanto a filha continua filmando tudo, dizendo que se conseguirem voltar, vai postar o vlog mais épico da história da internet. A mãe, já irritada, lembra que talvez eles nunca mais vejam a internet, se não focarem em achar um jeito de retornar. Imagina uma família normal, dessas que você vê na praia no verão. Pai, mãe, filha adolescente e um filho mais novo que adora se divertir. É férias, sol, mar, aquele clima de vamos relaxar e esquecer dos problemas. O pai é o típico sujeito que gosta de fazer piada e tentar animar todo mundo, mas que às vezes não percebe quando está exagerando. A mãe é mais pé no chão, tenta manter as coisas sob controle, mas também sabe se divertir. A filha, como toda adolescente, já está naquela fase de querer ficar no celular o tempo todo, tirando foto, postando nas redes sociais, meio afastada do papo de família. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. Até aí tudo certo, né? Só que durante um passeio de pedalinho acontece algo bem fora do normal. Um fenômeno estranho no mar. O céu fica meio diferente, umas ondas esquisitas aparecem e de repente um clarão engole todo mundo. Eles caem na água e quando conseguem voltar à superfície, as coisas estão, digamos, diferentes. E não é só diferente tipo a maré subiu ou mudou a cor do céu, é diferente de verdade. As pessoas, os prédios, tudo parece mais moderno, mais tecnológico, como se tivessem dado um salto no tempo. Eles não demoram para perceber que, de alguma forma maluca, viajaram décadas para o futuro. E o pior, enquanto o tempo passou para todo mundo, para eles só se passaram alguns minutos. Ou seja, aquela adolescente que estava reclamando da vida, agora vê que no futuro ela é uma mulher adulta. E o moleque pequeno já virou um homem feito. É um choque enorme. Imagina encontrar uma versão mais velha da sua família e ainda ter que lidar com isso. Mas não é só a surpresa que pega eles. O problema real é que por causa dessa viagem no tempo, a família acaba se desencontrando e precisa dar um jeito de voltar ao presente antes que seja tarde demais. Só que ninguém sabe exatamente como fazer isso. O futuro é cheio de coisas novas, carros que dirigem sozinhos, aparelhos estranhos, moda completamente diferente, e eles têm que aprender a lidar com tudo isso correndo. A graça do filme é ver como cada um reage a essa loucura.
O pai, por exemplo, tenta bancar o animador, mas fica completamente perdido com a tecnologia. A mãe tenta manter a calma e encontrar soluções práticas, mas também leva uns sustos com as mudanças. A filha fica curiosa para saber como vai ser a vida dela dali para frente, mas também entra em pânico quando descobre certas coisas. E o filho caçula é pura energia, parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. No meio dessa confusão, eles encontram personagens novos no futuro que vão ajudando ou atrapalhando a missão de voltar para casa. Tem gente engraçada, gente estranha e até uns momentos emocionantes que fazem todo mundo repensar o que é realmente importante na vida. E claro, não é só diversão, também rola tensão, porque eles percebem que se não voltarem rápido, podem ficar presos no futuro para sempre. E aí começa a corrida contra o tempo, literalmente. Eles precisam juntar pistas, entender o que aconteceu naquele fenômeno no mar e tentar recriar as condições para viajar de volta. A cada tentativa surge um novo problema. Às vezes é algo tecnológico que eles não entendem, às vezes é gente do futuro que não confia neles, e às vezes é simplesmente o caos de uma família tentando trabalhar em equipe sem se matar no processo. E no meio disso tudo, eles acabam redescobrindo o quanto precisam uns dos outros, porque quando o tempo mexe com a sua vida desse jeito, dá para perceber rápido o que é realmente importante na vida. Tudo começa com aquele clima típico de férias. Sol forte, mar azul, crianças brincando na areia e vendedores passando com milho, picolé e guarda-sol. A família está animada, ou pelo menos tentando estar. O pai, sempre com aquele jeito brincalhão, já acordou cantando e inventando piada ruim para acordar todo mundo. A mãe, meio sonolenta, organiza as coisas para a saída, passando protetor solar nas crianças como se fosse um ritual obrigatório antes de qualquer aventura. A filha adolescente, como era de se esperar, está mais preocupada com a internet do que com o mar. Ela passa o tempo todo tirando selfie, tirando filtro e reclamando que o sinal está fraco. O filho mais novo, por outro lado, está num nível de energia que parece que ele acordou tomando café puro. Corre de um lado para o outro, quase se jogando na água antes da hora. Depois de arrumarem tudo, cooler, toalha, guarda-sol, boias e uns lanches, eles decidem dar uma volta de pedalinho. E não é qualquer pedalinho, é aquele colorido em formato de sanso gigante que já está meio gasto pelo tempo, mas continua firme e forte. O pai acha que é uma ideia genial e que vai ser o passeio do século. A mãe, com o pé atrás, lembra que eles não são muito bons em coordenação, mas acaba entrando na onda. Lá vão eles, remando pelo mar calmo, rindo, brigando pelo ritmo do pedal, a filha tentando filmar um vogue e o filho quase caindo na água de tanto se inclinar para ver os peixinhos. Até aí, tudo tranquilo. Até que o clima muda. Primeiro, o vento começa a ficar diferente, mais forte e gelado, como se tivesse vindo de outro lugar. O céu, que estava limpo e ensolarado, começa a ganhar umas nuvens pesadas e meio esverdeadas. A mãe estranha. Isso não estava na previsão do tempo. O pai tenta disfarçar, dizendo que deve ser só uma nuvem passageira, mas o barulho que começa a vir do horizonte não ajuda muito a acalmar. De repente, o mar começa a brilhar de um jeito esquisito, como se a luz do sol tivesse sido refletida por algo invisível. É então que aparece uma onda diferente, não alta como as de tempestade, mas estranha, com formato meio circular, girando ao redor deles. Parece que o pedalinho entrou no meio de um redemoinho de luz. O filho grita, achando que é a coisa mais divertida do mundo. A filha, claro, filma tudo. A mãe segura o pedalinho com força e o pai tenta pedalar para fora, mas já é tarde. Um clarão enorme envolve todo mundo, tão forte que é impossível abrir os olhos. O som do mar desaparece e por alguns segundos só existe um silêncio total, como se eles tivessem sido engolidos por uma bolha. Quando o clarão some, o mar parece diferente. A cor está mais limpa, quase transparente. Mas a praia ao longe não é mais a mesma. No lugar dos quiosques velhos e barracas de sempre, existem construções modernas, coloridas e até uns veículos voando baixo perto da areia. Eles ainda estão tentando entender quando um detalhe deixa claro. Pessoas estranhas, com roupas futuristas, passam olhando para eles como se fossem figurantes de um filme antigo. É aí que a ficha começa a cair.
Alguma coisa muito errada aconteceu. Só que o choque maior vem alguns minutos depois, quando encontram informações mostrando que o ano agora é décadas à frente do que eles conheciam. Para o mundo, o tempo passou. Para eles, só foi um passeio de pedalinho. Depois do choque inicial no pedalinho, eles decidem ir até a praia para tentar entender onde, ou melhor, quando estão. Assim que chegam, a sensação é a mesma de entrar num parque de diversões gigante, só que com tudo funcionando por conta própria. As barracas que antes vendiam coco e pastel foram substituídas por máquinas automáticas que preparam comida na hora. Não tem mais ambulantes. Agora existem drones entregando lanches direto na mão das pessoas. E os banhistas usam roupas tecnológicas que mudam de cor sozinhas. O pai fica maravilhado, olhando tudo como se fosse uma criança num shopping de brinquedos. A mãe mantém a postura séria, tentando puxar alguém para perguntar o que está acontecendo, mas ninguém parece muito disposto a dar atenção. A filha já está com o celular na mão, tentando postar nas redes, mas percebe que, surpresa, o aparelho não conecta em nada. O sistema de internet agora é outro, e o celular dela é praticamente um pedaço de vidro inútil. E isso já deixa a garota em pânico. O filho pequeno, por outro lado, achou o máximo. Ele corre para ver um grupo de adolescentes usando um skate que levita a uns 20 centímetros do chão. Quase consegue subir num, mas a mãe puxa pelo braço antes que ele saia voando pela praia. Eles então descobrem a primeira grande bomba. No futuro, eles não são desconhecidos. Um sistema de reconhecimento facial instantâneo detecta que aquelas 4 pessoas bizarro vestidas apareceram de repente na praia. Uma mensagem num painel digital gigante exibe o aviso: identidade não registrada, caso de anomalia temporal. Isso atrai curiosos, e eles já começam a sentir que vão ter problemas. É aí que encontram o primeiro aliado, um rapaz do futuro chamado Max, que parece meio rebelde e gosta de quebrar regras. Ele explica rapidamente que aquele fenômeno no mar já aconteceu outras vezes e que alguns poucos foram sugados para o futuro, mas quase ninguém conseguiu voltar. Isso deixa a família meio desesperada, mas também dá esperança, porque pelo menos existe uma chance. Max leva eles para longe dos olhares curiosos e apresenta um pouco do mundo novo. Prédios sustentáveis, carros que voam em faixas aéreas, hologramas em vez de televisões e até assistentes virtuais com corpo físico, que parecem pessoas de verdade. É impressionante, mas também confuso. O pai tenta interagir com uma dessas assistentes e acaba ativando sem querer um alarme de emergência que faz aparecer 2 robôs de segurança. Eles fogem dali correndo, enquanto a filha continua filmando tudo, dizendo que se conseguirem voltar, vai postar o vlog mais épico da história da internet. A mãe, já irritada, lembra que talvez eles nunca mais vejam a internet, se não focarem em achar um jeito de retornar. Imagina uma família normal, dessas que você vê na praia no verão. Pai, mãe, filha adolescente e um filho mais novo que adora se divertir. É férias, sol, mar, aquele clima de vamos relaxar e esquecer dos problemas. O pai é o típico sujeito que gosta de fazer piada e tentar animar todo mundo, mas que às vezes não percebe quando está exagerando. A mãe é mais pé no chão, tenta manter as coisas sob controle, mas também sabe se divertir. A filha, como toda adolescente, já está naquela fase de querer ficar no celular o tempo todo, tirando foto, postando nas redes sociais, meio afastada do papo de família. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. Até aí tudo certo, né? Só que durante um passeio de pedalinho acontece algo bem fora do normal. Um fenômeno estranho no mar. O céu fica meio diferente, umas ondas esquisitas aparecem e de repente um clarão engole todo mundo. Eles caem na água e quando conseguem voltar à superfície, as coisas estão, digamos, diferentes. E não é só diferente tipo a maré subiu ou mudou a cor do céu. É diferente de verdade. As pessoas, os prédios, tudo parece mais moderno, mais tecnológico, como se tivessem dado um salto no tempo. Eles não demoram para perceber que, de alguma forma maluca, viajaram décadas para o futuro. E o pior, enquanto o tempo passou para todo mundo, para eles só se passaram alguns minutos.
Ou seja, aquela adolescente que estava reclamando da vida, agora vê que no futuro ela é uma mulher adulta, e o moleque pequeno já virou um homem feito. É um choque enorme. Imagina encontrar uma versão mais velha da sua família e ainda ter que lidar com isso. Mas não é só a surpresa que pega eles. O problema real é que por causa dessa viagem no tempo, a família acaba se desencontrando e precisa dar um jeito de voltar ao presente antes que seja tarde demais. Só que ninguém sabe exatamente como fazer isso. O futuro é cheio de coisas novas, carros que dirigem sozinhos, aparelhos estranhos, moda completamente diferente, e eles têm que aprender a lidar com tudo isso correndo. A graça do filme é ver como cada um reage a essa loucura. O pai, por exemplo, tenta bancar o animador, mas fica completamente perdido com a tecnologia. A mãe tenta manter a calma e encontrar soluções práticas, mas também leva uns sustos com as mudanças. A filha fica curiosa para saber como vai ser a vida dela dali para frente, mas também entra em pânico quando descobre certas coisas. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. No meio dessa confusão, eles encontram personagens novos no futuro que vão ajudando ou atrapalhando a missão de voltar para casa. Tem gente engraçada, gente estranha e até uns momentos emocionantes que fazem todo mundo repensar o que é realmente importante na vida. E claro, não é só diversão, também rola tensão, porque eles percebem que se não voltarem rápido, podem ficar presos no futuro para sempre. E aí começa a corrida contra o tempo, literalmente. Eles precisam juntar pistas, entender o que aconteceu naquele fenômeno no mar e tentar recriar as condições para viajar de volta. A cada tentativa surge um novo problema. Às vezes é algo tecnológico que eles não entendem, às vezes é gente do futuro que não confia neles, e às vezes é simplesmente o caos de uma família tentando trabalhar em equipe sem se matar no processo. E no meio disso tudo, eles acabam redescobrindo o quanto precisam uns dos outros, porque quando o tempo mexe com a sua vida desse jeito, dá para perceber rápido o que é realmente importante na vida. Tudo começa com aquele clima típico de férias. Sol forte, mar azul, crianças brincando na areia e vendedores passando com milho, picolé e guarda-sol. A família está animada, ou pelo menos tentando estar. O pai, sempre com aquele jeito brincalhão, já acordou cantando e inventando piada ruim para acordar todo mundo. A mãe, meio sonolenta, organiza as coisas para a saída, passando protetor solar nas crianças como se fosse um ritual obrigatório antes de qualquer aventura. A filha adolescente, como era de se esperar, está mais preocupada com a internet do que com o mar. Ela passa o tempo todo tirando selfie, tirando filtro e reclamando que o sinal está fraco. O filho mais novo, por outro lado, está num nível de energia que parece que ele acordou tomando café puro. Corre de um lado para o outro, quase se jogando na água antes da hora. Depois de arrumarem tudo, cooler, toalha, guarda-sol, boias e uns lanches, eles decidem dar uma volta de pedalinho. E não é qualquer pedalinho, é aquele colorido em formato de sanso gigante que já está meio gasto pelo tempo, mas continua firme e forte. O pai acha que é uma ideia genial e que vai ser o passeio do século. A mãe, com o pé atrás, lembra que eles não são muito bons em coordenação, mas acaba entrando na onda. Lá vão eles, remando pelo mar calmo, rindo, brigando pelo ritmo do pedal, a filha tentando filmar um vogue e o filho quase caindo na água de tanto se inclinar para ver os peixinhos. Até aí, tudo tranquilo. Até que o clima muda. Primeiro, o vento começa a ficar diferente, mais forte e gelado, como se tivesse vindo de outro lugar. O céu, que estava limpo e ensolarado, começa a ganhar umas nuvens pesadas e meio esverdeadas. A mãe estranha. Isso não estava na previsão do tempo. O pai tenta disfarçar, dizendo que deve ser só uma nuvem passageira, mas o barulho que começa a vir do horizonte não ajuda muito a acalmar. De repente, o mar começa a brilhar de um jeito esquisito, como se a luz do sol tivesse sido refletida por algo invisível. É então que aparece uma onda diferente. Não alta como as de tempestade, mas estranha, com formato meio circular, girando ao redor deles. Parece que o pedalinho entrou no meio de um redemoinho de luz. O filho grita, achando que é a coisa mais divertida do mundo. A filha, claro, filma tudo. A mãe segura o pedalinho com força e o pai tenta pedalar para fora, mas já é tarde. Um clarão enorme envolve todo mundo, tão forte que é impossível abrir os olhos.
O som do mar desaparece e por alguns segundos só existe um silêncio total, como se eles tivessem sido engolidos por uma bolha. Quando o clarão some, o mar parece diferente. A cor está mais limpa, quase transparente, mas a praia ao longe não é mais a mesma. No lugar dos quiosques velhos e barracas de sempre, existem construções modernas, coloridas e até uns veículos voando baixo perto da areia. Eles ainda estão tentando entender quando um detalhe deixa claro. Pessoas estranhas, com roupas futuristas, passam olhando para eles como se fossem figurantes de um filme antigo. É aí que a ficha começa a cair. Alguma coisa muito errada aconteceu. Só que o choque maior vem alguns minutos depois, quando encontram informações mostrando que o ano agora é décadas à frente do que eles conheciam. Para o mundo, o tempo passou. Para eles, só foi um passeio de pedalinho. Depois do choque inicial no pedalinho, eles decidem ir até a praia para tentar entender onde, ou melhor, quando estão. Assim que chegam, a sensação é a mesma de entrar num parque de diversões gigante, só que com tudo funcionando por conta própria. As barracas que antes vendiam coco e pastel foram substituídas por máquinas automáticas que preparam comida na hora. Não tem mais ambulantes. Agora existem drones entregando lanches direto na mão das pessoas. E os banhistas usam roupas tecnológicas que mudam de cor sozinhas. O pai fica maravilhado, olhando tudo como se fosse uma criança num shopping de brinquedos. A mãe mantém a postura séria, tentando puxar alguém para perguntar o que está acontecendo, mas ninguém parece muito disposto a dar atenção. A filha já está com o celular na mão, tentando postar nas redes, mas percebe que, surpresa, o aparelho não conecta em nada. O sistema de internet agora é outro, e o celular dela é praticamente um pedaço de vidro inútil. E isso já deixa a garota em pânico. O filho pequeno, por outro lado, achou o máximo. Ele corre para ver um grupo de adolescentes usando um skate que levita a uns 20 centímetros do chão. Quase consegue subir num, mas a mãe puxa pelo braço antes que ele saia voando pela praia. Eles então descobrem a primeira grande bomba. No futuro, eles não são desconhecidos. Um sistema de reconhecimento facial instantâneo detecta que aquelas 4 pessoas bizarro vestidas apareceram de repente na praia. Uma mensagem num painel digital gigante exibe o aviso: identidade não registrada, caso de anomalia temporal. Isso atrai curiosos, e eles já começam a sentir que vão ter problemas. É aí que encontram o primeiro aliado, um rapaz do futuro chamado Max, que parece meio rebelde e gosta de quebrar regras. Ele explica rapidamente que aquele fenômeno no mar já aconteceu outras vezes e que alguns poucos foram sugados para o futuro, mas quase ninguém conseguiu voltar. Isso deixa a família meio desesperada, mas também dá esperança, porque pelo menos existe uma chance. Max leva eles para longe dos olhares curiosos e apresenta um pouco do mundo novo. Prédios sustentáveis, carros que voam em faixas aéreas, hologramas em vez de televisões e até assistentes virtuais com corpo físico, que parecem pessoas de verdade. É impressionante, mas também confuso. O pai tenta interagir com uma dessas assistentes e acaba ativando sem querer um alarme de emergência que faz aparecer 2 robôs de segurança. Eles fogem dali correndo, enquanto a filha continua filmando tudo, dizendo que se conseguirem voltar, vai postar o vlog mais épico da história da internet. A mãe, já irritada, lembra que talvez eles nunca mais vejam a internet, se não focarem em achar um jeito de retornar. Imagina uma família normal, dessas que você vê na praia no verão. Pai, mãe, filha adolescente e um filho mais novo que adora se divertir. É férias, sol, mar, aquele clima de vamos relaxar e esquecer dos problemas. O pai é o típico sujeito que gosta de fazer piada e tentar animar todo mundo, mas que às vezes não percebe quando está exagerando. A mãe é mais pé no chão, tenta manter as coisas sob controle, mas também sabe se divertir. A filha, como toda adolescente, já está naquela fase de querer ficar no celular o tempo todo, tirando foto, postando nas redes sociais, meio afastada do papo de família. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. Até aí tudo certo, né? Só que durante um passeio de pedalinho acontece algo bem fora do normal.
um fenômeno estranho no mar. O céu fica meio diferente, umas ondas esquisitas aparecem e, de repente, um clarão engole todo mundo. Eles caem na água e, quando conseguem voltar à superfície, as coisas estão, digamos, diferentes. E não é só diferente tipo a maré subiu ou mudou a cor do céu, é diferente de verdade. As pessoas, os prédios, tudo parece mais moderno, mais tecnológico, como se tivessem dado um salto no tempo. Eles não demoram para perceber que, de alguma forma maluca, viajaram décadas para o futuro. E o pior, enquanto o tempo passou para todo mundo, para eles só se passaram alguns minutos. Ou seja, aquela adolescente que estava reclamando da vida, agora vê que no futuro ela é uma mulher adulta. E o moleque pequeno já virou um homem feito. É um choque enorme. Imagina encontrar uma versão mais velha da sua família e ainda ter que lidar com isso. Mas não é só a surpresa que pega eles. O problema real é que, por causa dessa viagem no tempo, a família acaba se desencontrando e precisa dar um jeito de voltar ao presente antes que seja tarde demais. Só que ninguém sabe exatamente como fazer isso. O futuro é cheio de coisas novas, carros que dirigem sozinhos, aparelhos estranhos, moda completamente diferente, e eles têm que aprender a lidar com tudo isso correndo. A graça do filme é ver como cada um reage a essa loucura. O pai, por exemplo, tenta bancar o animador, mas fica completamente perdido com a tecnologia. A mãe tenta manter a calma e encontrar soluções práticas, mas também leva uns sustos com as mudanças. A filha fica curiosa para saber como vai ser a vida dela dali para frente, mas também entra em pânico quando descobre certas coisas. E o filho caçula é pura energia, parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. No meio dessa confusão, eles encontram personagens novos no futuro que vão ajudando ou atrapalhando a missão de voltar para casa. Tem gente engraçada, gente estranha e até uns momentos emocionantes que fazem todo mundo repensar o que é realmente importante na vida. E claro, não é só diversão, também rola tensão, porque eles percebem que se não voltarem rápido, podem ficar presos no futuro para sempre. E aí começa a corrida contra o tempo, literalmente. Eles precisam juntar pistas, entender o que aconteceu naquele fenômeno no mar e tentar recriar as condições para viajar de volta. A cada tentativa surge um novo problema. Às vezes é algo tecnológico que eles não entendem, às vezes é gente do futuro que não confia neles, e às vezes é simplesmente o caos de uma família tentando trabalhar em equipe sem se matar no processo. E no meio disso tudo, eles acabam redescobrindo o quanto precisam uns dos outros, porque quando o tempo mexe com a sua vida desse jeito, dá para perceber rápido o que é realmente importante na vida. Tudo começa com aquele clima típico de férias. Sol forte, mar azul, crianças brincando na areia e vendedores passando com milho, picolé e guarda-sol. A família está animada, ou pelo menos tentando estar. O pai, sempre com aquele jeito brincalhão, já acordou cantando e inventando piada ruim para acordar todo mundo. A mãe, meio sonolenta, organiza as coisas para a saída, passando protetor solar nas crianças como se fosse um ritual obrigatório antes de qualquer aventura. A filha adolescente, como era de se esperar, está mais preocupada com a internet do que com o mar. Ela passa o tempo todo tirando selfie, tirando filtro e reclamando que o sinal está fraco. O filho mais novo, por outro lado, está num nível de energia que parece que ele acordou tomando café puro. Corre de um lado para o outro, quase se jogando na água antes da hora. Depois de arrumarem tudo, cooler, toalha, guarda-sol, boias e uns lanches, eles decidem dar uma volta de pedalinho. E não é qualquer pedalinho, é aquele colorido em formato de sanso gigante que já está meio gasto pelo tempo, mas continua firme e forte. O pai acha que é uma ideia genial e que vai ser o passeio do século. A mãe, com o pé atrás, lembra que eles não são muito bons em coordenação, mas acaba entrando na onda. Lá vão eles, remando pelo mar calmo, rindo, brigando pelo ritmo do pedal, a filha tentando filmar um vogue e o filho quase caindo na água de tanto se inclinar para ver os peixinhos. Até aí, tudo tranquilo. Até que o clima muda. Primeiro, o vento começa a ficar diferente, mais forte e gelado, como se tivesse vindo de outro lugar. O céu, que estava limpo e ensolarado, começa a ganhar umas nuvens pesadas e meio esverdeadas. A mãe estranha. Isso não estava na previsão do tempo. O pai tenta disfarçar, dizendo que deve ser só uma nuvem passageira, mas o barulho que começa a vir do horizonte não ajuda muito a acalmar.
De repente, o mar começa a brilhar de um jeito esquisito, como se a luz do sol tivesse sendo refletida por algo invisível. É então que aparece uma onda diferente. Não alta como as de tempestade, mas estranha, com formato meio circular, girando ao redor deles. Parece que o pedalinho entrou no meio de um redemoinho de luz. O filho grita, achando que é a coisa mais divertida do mundo. A filha, claro, filma tudo. A mãe segura o pedalinho com força e o pai tenta pedalar para fora, mas já é tarde. Um clarão enorme envolve todo mundo, tão forte que é impossível abrir os olhos. O som do mar desaparece e por alguns segundos só existe um silêncio total, como se eles tivessem sido engolidos por uma bolha. Quando o clarão some, o mar parece diferente. A cor está mais limpa, quase transparente, mas a praia ao longe não é mais a mesma. No lugar dos quiosques velhos e barracas de sempre, existem construções modernas, coloridas e até uns veículos voando baixo perto da areia. Eles ainda estão tentando entender quando um detalhe deixa claro. Pessoas estranhas, com roupas futuristas, passam olhando para eles como se fossem figurantes de um filme antigo. É aí que a ficha começa a cair. Alguma coisa muito errada aconteceu. Só que o choque maior vem alguns minutos depois, quando encontram informações mostrando que o ano agora é décadas à frente do que eles conheciam. Para o mundo, o tempo passou. Para eles, só foi um passeio de pedalinho. Depois do choque inicial no pedalinho, eles decidem ir até a praia para tentar entender onde, ou melhor, quando estão. Assim que chegam, a sensação é a mesma de entrar num parque de diversões gigante, só que com tudo funcionando por conta própria. As barracas que antes vendiam coco e pastel foram substituídas por máquinas automáticas que preparam comida na hora. Não tem mais ambulantes. Agora existem drones entregando lanches direto na mão das pessoas. E os banhistas usam roupas tecnológicas que mudam de cor sozinhas. O pai fica maravilhado, olhando tudo como se fosse uma criança num shopping de brinquedos. A mãe mantém a postura séria, tentando puxar alguém para perguntar o que está acontecendo, mas ninguém parece muito disposto a dar atenção. A filha já está com o celular na mão, tentando postar nas redes, mas percebe que, surpresa, o aparelho não conecta em nada. O sistema de internet agora é outro, e o celular dela é praticamente um pedaço de vidro inútil. E isso já deixa a garota em pânico. O filho pequeno, por outro lado, achou o máximo. Ele corre para ver um grupo de adolescentes usando um skate que levita a uns 20 centímetros do chão. Quase consegue subir num, mas a mãe puxa pelo braço antes que ele saia voando pela praia. Eles então descobrem a primeira grande bomba. No futuro, eles não são desconhecidos. Um sistema de reconhecimento facial instantâneo detecta que aquelas 4 pessoas bizarro vestidas apareceram de repente na praia. Uma mensagem num painel digital gigante exibe o aviso: identidade não registrada, caso de anomalia temporal. Isso atrai curiosos, e eles já começam a sentir que vão ter problemas. É aí que encontram o primeiro aliado, um rapaz do futuro chamado Max, que parece meio rebelde e gosta de quebrar regras. Ele explica rapidamente que aquele fenômeno no mar já aconteceu outras vezes e que alguns poucos foram sugados para o futuro, mas quase ninguém conseguiu voltar. Isso deixa a família meio desesperada, mas também dá esperança, porque pelo menos existe uma chance. Max leva eles para longe dos olhares curiosos e apresenta um pouco do mundo novo. Prédios sustentáveis, carros que voam em faixas aéreas, hologramas em vez de televisões e até assistentes virtuais com corpo físico, que parecem pessoas de verdade. É impressionante, mas também confuso. O pai tenta interagir com uma dessas assistentes e acaba ativando sem querer um alarme de emergência que faz aparecer 2 robôs de segurança. Eles fogem dali correndo, enquanto a filha continua filmando tudo, dizendo que se conseguirem voltar, vai postar o vlog mais épico da história da internet. A mãe, já irritada, lembra que talvez eles nunca mais vejam a internet, se não focarem em achar um jeito de retornar. Imagina uma família normal, dessas que você vê na praia no verão. Pai, mãe, filha adolescente e um filho mais novo que adora se divertir.
É férias, sol, mar, aquele clima de vamos relaxar e esquecer dos problemas. O pai é o típico sujeito que gosta de fazer piada e tentar animar todo mundo, mas que às vezes não percebe quando está exagerando. A mãe é mais pé no chão, tenta manter as coisas sob controle, mas também sabe se divertir. A filha, como toda adolescente, já está naquela fase de querer ficar no celular o tempo todo, tirando foto, postando nas redes sociais, meio afastada do papo de família. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. Até aí tudo certo, né? Só que durante um passeio de pedalinho acontece algo bem fora do normal. Um fenômeno estranho no mar. O céu fica meio diferente, umas ondas esquisitas aparecem e, de repente, um clarão engole todo mundo. Eles caem na água e, quando conseguem voltar à superfície, as coisas estão, digamos, diferentes. E não é só diferente tipo a maré subiu ou mudou a cor do céu. É diferente de verdade. As pessoas, os prédios, tudo parece mais moderno, mais tecnológico, como se tivessem dado um salto no tempo. Eles não demoram para perceber que, de alguma forma maluca, viajaram décadas para o futuro. E o pior, enquanto o tempo passou para todo mundo, para eles só se passaram alguns minutos. Ou seja, aquela adolescente que estava reclamando da vida, agora vê que no futuro ela é uma mulher adulta. E o moleque pequeno já virou um homem feito. É um choque enorme. Imagina encontrar uma versão mais velha da sua família e ainda ter que lidar com isso. Mas não é só a surpresa que pega eles. O problema real é que, por causa dessa viagem no tempo, a família acaba se desencontrando e precisa dar um jeito de voltar ao presente antes que seja tarde demais. Só que ninguém sabe exatamente como fazer isso. O futuro é cheio de coisas novas, carros que dirigem sozinhos, aparelhos estranhos, moda completamente diferente, e eles têm que aprender a lidar com tudo isso correndo. A graça do filme é ver como cada um reage a essa loucura. O pai, por exemplo, tenta bancar o animador, mas fica completamente perdido com a tecnologia. A mãe tenta manter a calma e encontrar soluções práticas, mas também leva uns sustos com as mudanças. A filha fica curiosa para saber como vai ser a vida dela dali para frente, mas também entra em pânico quando descobre certas coisas. E o filho caçula é pura energia. Parece que tomou uns 10 refrigerantes antes de sair de casa. No meio dessa confusão, eles encontram personagens novos no futuro que vão ajudando ou atrapalhando a missão de voltar para casa. Tem gente engraçada, gente estranha e até uns momentos emocionantes que fazem todo mundo repensar o que é realmente importante na vida. E claro, não é só diversão, também rola tensão, porque eles percebem que se não voltarem rápido, podem ficar presos no futuro para sempre. E aí começa a corrida contra o tempo, literalmente. Eles precisam juntar pistas, entender o que aconteceu naquele fenômeno no mar e tentar recriar as condições para viajar de volta. A cada tentativa surge um novo problema. Às vezes é algo tecnológico que eles não entendem, às vezes é gente do futuro que não confia neles, e às vezes é simplesmente o caos de uma família tentando trabalhar em equipe sem se matar no processo. E no meio disso tudo, eles acabam redescobrindo o quanto precisam uns dos outros, porque quando o tempo mexe com a sua vida desse jeito, dá para perceber rápido o que é realmente importante na vida. Tudo começa com aquele clima típico de férias. Sol forte, mar azul, crianças brincando na areia e vendedores passando com milho, picolé e guarda-sol. A família está animada, ou pelo menos tentando estar. O pai, sempre com aquele jeito brincalhão, já acordou cantando e inventando piada ruim para acordar todo mundo. A mãe, meio sonolenta, organiza as coisas para a saída, passando o protetor solar nas crianças como se fosse um ritual obrigatório antes de qualquer aventura. A filha adolescente, como era de se esperar, está mais preocupada com a internet do que com o mar. Ela passa o tempo todo tirando selfie, tirando filtro e reclamando que o sinal está fraco. O filho mais novo, por outro lado, está num nível de energia que parece que ele acordou tomando café puro. Corre de um lado para o outro, quase se jogando na água antes da hora. Depois de arrumarem tudo, cooler, toalha, guarda-sol, boias e uns lanches, eles decidem dar uma volta de pedalinho. E não é qualquer pedalinho, é aquele colorido em formato de sanso gigante que já está meio gasto pelo tempo, mas continua firme e forte. O pai acha que é uma ideia genial e que vai ser o passeio do século. A mãe, com o pé atrás, lembra que eles não são muito bons em coordenação, mas acaba entrando na onda. Lá vão eles.
remando pelo mar calmo, rindo, brigando pelo ritmo do pedal, a filha tentando filmar um vogue e o filho quase caindo na água de tanto se inclinar para ver os peixinhos. Até aí, tudo tranquilo. Até que o clima muda. Primeiro, o vento começa a ficar diferente, mais forte e gelado, como se tivesse vindo de outro lugar. O céu, que estava limpo e ensolarado, começa a ganhar umas nuvens pesadas e meio esverdeadas. A mãe estranha. Isso não estava na previsão do tempo. O pai tenta disfarçar, dizendo que deve ser só uma nuvem passageira, mas o barulho que começa a vir do horizonte não ajuda muito a acalmar. De repente, o mar começa a brilhar de um jeito esquisito, como se a luz do sol tivesse sido refletida por algo invisível. É então que aparece uma onda diferente. Não alta como as de tempestade, mas estranha, com um formato meio circular, girando ao redor deles. Parece que o pedalinho entrou no meio de um redemoinho de luz. O filho grita, achando que é a coisa mais divertida do mundo. A filha, claro, filma tudo. A mãe segura o pedalinho com força e o pai tenta pedalar para fora, mas já é tarde. Um clarão enorme envolve todo mundo, tão forte que é impossível abrir os olhos. O som do mar desaparece e por alguns segundos só existe um silêncio total, como se eles tivessem sido engolidos por uma bolha. Quando o clarão some, o mar parece diferente. A cor está mais limpa, quase transparente, mas a praia ao longe não é mais a mesma. No lugar dos quiosques velhos e barracas de sempre, existem construções modernas, coloridas e até uns veículos voando baixo perto da areia. Eles ainda estão tentando entender quando um detalhe deixa claro. Pessoas estranhas, com roupas futuristas, passam olhando para eles como se fossem figurantes de um filme antigo. É aí que a ficha começa a cair. Alguma coisa muito errada aconteceu. Só que o choque maior vem alguns minutos depois, quando encontram informações mostrando que o ano agora é décadas à frente do que eles conheciam. Para o mundo, o tempo passou. Para eles, só foi um passeio de pedalinho. Depois do choque inicial no pedalinho, eles decidem ir até a praia para tentar entender onde, ou melhor, quando estão. Assim que chegam, a sensação é a mesma de entrar num parque de diversões gigante, só que com tudo funcionando por conta própria. As barracas que antes vendiam coco e pastel foram substituídas por máquinas automáticas que preparam comida na hora. Não tem mais ambulantes. Agora existem drones entregando lanches direto na mão das pessoas. E os banhistas usam roupas tecnológicas que mudam de cor sozinhas. O pai fica maravilhado, olhando tudo como se fosse uma criança num shopping de brinquedos. A mãe mantém a postura séria, tentando puxar alguém para perguntar o que está acontecendo, mas ninguém parece muito disposto a dar atenção. A filha já está com o celular na mão, tentando postar nas redes, mas percebe que, surpresa, o aparelho não conecta em nada. O sistema de internet agora é outro, e o celular dela é praticamente um pedaço de vidro inútil. E isso já deixa a garota em pânico. O filho pequeno, por outro lado, achou o máximo. Ele corre para ver um grupo de adolescentes usando um skate que levita a uns 20 centímetros do chão. Quase consegue subir num, mas a mãe puxa pelo braço antes que ele saia voando pela praia. Eles então descobrem a primeira grande bomba. No futuro, eles não são desconhecidos. Um sistema de reconhecimento facial instantâneo detecta que aquelas 4 pessoas bizarro vestidas apareceram de repente na praia. Uma mensagem num painel digital gigante exibe o aviso: identidade não registrada, caso de anomalia temporal. Isso atrai curiosos, e eles já começam a sentir que vão ter problemas. É aí que encontram o primeiro aliado, um rapaz do futuro chamado Max, que parece meio rebelde e gosta de quebrar regras. Ele explica rapidamente que aquele fenômeno no mar já aconteceu outras vezes e que alguns poucos foram sugados para o futuro, mas quase ninguém conseguiu voltar. Isso deixa a família meio desesperada, mas também dá esperança, porque pelo menos existe uma chance. Max leva eles para longe dos olhares curiosos e apresenta um pouco do mundo novo.
prédios sustentáveis, carros que voam em faixas aéreas, hologramas em vez de televisões e até assistentes virtuais com corpo físico, que parecem pessoas de verdade. É impressionante, mas também confuso. O pai tenta interagir com uma dessas assistentes e acaba ativando sem querer um alarme de emergência que faz aparecer 2 robôs de segurança. Eles fogem dali correndo, enquanto a filha continua filmando tudo, dizendo que se conseguirem voltar, vai postar o vlog mais épico da história da internet. A mãe, já irritada, lembra que talvez eles nunca mais vejam a internet, se não focarem em achar um jeito de retornar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.